Vamos lá. É, As demandas possessórias, tá? Elas estão alocadas no Código de Processo Civil dentro de um capítulo especial, os procedimentos especial, que a gente chama de ações possessórias, tá? Por que o legislador deu esse tratamento especial às demandas possessórias, né? Os conflitos possessórios? Porque, em regra, né, é sabido que os conflitos possessórios sempre estão envoltos aí em situações de violência, um risco iminente ali de um conflito, né, se acirrar e descambar ali para situações de violência. Então, o legislador preocupado com esse tipo de conflito, né, que esgaça bastante o tecido social, ele deu um tratamento ali mais célere, né? Criou um procedimento, um rito mais célere para a resolução desse tipo de conflito. E onde é que está alocado lá no Código de Processo Civil? Lá no artigo 560. Tá? Lá tem a previsão de três interditos possessórios, três meios de defesa da posse. Não é o nosso objetivo aqui tratar do tema posse, né, do conceito de posse. Esse não é o nosso objetivo. Aqueles colegas, né, que são formados em direito sabem que o tema posse, né, ele envolve mais ou menos aí uma disciplina ou metade de um semestre durante a graduação. Então não é o nosso objetivo. O objetivo aqui é entender de qual o tratamento que a gente vai dar quando essa demanda chegar em nossas mãos. Um dos primeiros meios de defesa da posse, tá? E bem conhecido da gente, é o mandado de reintegração de posse. Tá? O mandado de reintegração de posse é a providência que a parte vem pedir ao judiciário quando ele sofre ali o que o código chama, né, no nome jurídico, de esbulho. A parte sofreu um esbulho. Ele sofreu a perda da integralidade do seu exercício de posse, seja de forma clandestina, seja de forma violenta, ele perdeu o exercício, ele está fora da posse. Então, nesse caso, ele vem e pede ao Estado juiz a reintegração de posse. E o que a gente precisa ter em mente quando a gente recebe uma demanda de reintegração de posse? Que a gente não vai encontrar a parte ali no local. Ele vai estar fora da posse. E o objetivo da gente é colocá-lo de volta na posse. Tá ok? O segundo meio de defesa da posse é a manutenção de posse. Quando a gente tiver em mãos o mandado de manutenção de posse, o código diz que a parte ali, o jurisdicionado, ele sofreu uma turbação, tá? E o que seria essa turbação? Ele perdeu ali parte do exercício do seu direito de posse. Ele já não consegue exercer em sua plenitude a posse. Alguém está exercendo junto com ele ali a posse. E ele vem e busca do judiciário ali, pede a providência, né, de manutenção de posse. Então, nesses casos, quando a gente tiver em mãos o mandado de manutenção de posse, a gente já tem que ter em mente que a gente vai encontrar ali o requerido, exercendo juntamente com o requerente, né? Exercendo juntamente com o requerido, tá? A posse. Então a gente já sabe que vai encontrá-lo, tá? Uma outra possibilidade, tá, de defesa da posse é o interdito proibitório, tá? É um nome aí bem diferente, tá? Mas é importante que a gente conheça. Pode ser que a gente, em algum momento aí no exercício da atividade, a gente se depare aí com uma demanda, né, de interdito proibitório. E o que seria o interdito proibitório? Ele está previsto lá no artigo 567, é a hipótese de alguém, tá sofrendo uma ameaça no seu direito de posse. Isso é muito comum naquelas situações, tá, que envolvem os movimentos organizados, né, onde, em regra, né, geralmente eles montam acampamentos ali nas imediações. Então, as pessoas que têm as suas posses, suas propriedades ali, já buscam o judiciário e pedem ali o interdito proibitório. E qual o comando que vai vir nesse mandado de interdito proibitório? Que aquelas pessoas que foram apontadas ali como quem está ameaçando o direito de posse do requerente, que eles se abstenham de praticar qualquer ato, tá? Que venha a violar ali o direito de posse do requerente.
E geralmente ali vem combinando uma multa, né, para quem violar o direito de posse daquela pessoa, né, que buscou o poder judiciário. Então, esses são os três meios de defesa da posse previsto no CPC. Tá? É importante também a gente ressaltar, tá, que é possível a fungibilidade entre essas ações. Por quê? Vamos imaginar uma seguinte situação. Alguém, tá, busca o judiciário relatando que sofreu uma turbação. Tá? Alguém está exercendo ali a posse dentro, né, do seu direito de posse ali, dentro da sua propriedade. Está exercendo concomitantemente com ele. Só que quando você recebe essa demanda e você inicia ali a preparação da diligência, você identifica que, na verdade, aquilo que inicialmente era uma turbação, tá, avançou para um esbulho. Tá? Nesses casos, o recomendável é avisar, né, comunicar ali o juiz, tá, que houve uma mudança ali na situação fática, para que o juiz, né, faça fungibilidade, modifique ali a determinação e já determine ali a reintegração de posse, porque já houve a perda total ali da posse. Né? Então é possível, tá? No contexto das demandas possessórias, a fungibilidade, que é a substituição de uma ação por outra. Tá? E quais são os requisitos, tá, que a parte precisa demonstrar para o juiz para que ele tenha essa providência, tá, deferida a seu favor? Ele precisa demonstrar que ele estava na posse, tá? Ele precisa demonstrar a turbação ou o esbulho, ok? Ou, no caso, uma ameaça, se for interdito proibitório. A data que ele tomou conhecimento daquela situação. Lá na frente a gente vai entender por quê. Por quê? As ações possessórias, elas só podem ser provocadas, tá, até 1 ano e 1 dia, tá, da violação, da agressão ao direito de posse. Quando ultrapassa esse período, tá, a gente não vai mais, a ação não vai mais tramitar por esse rito, ele não vai ter mais a mesma celeridade. Por quê? Porque a gente já sabe que já transcorreu um período bem extenso ali, tá? Já perde esse caráter, tá, de urgência, então ele vai pelo rito ordinário, vai ter um outro tratamento. Tá? Por isso que é importante ele declarar a data que houve a violação ao seu direito de posse. E ele também vai precisar demonstrar quando é que houve a continuação ou a perda da posse. Isso aqui a gente está relatando só para que a gente tenha uma noção do procedimento. É importante também a gente tomar conhecimento das ações petitórias, tá? As ações petitórias, na verdade, elas vão ter como fundamento não a posse. Elas vão ter como fundamento a propriedade. As pessoas vão buscar o judiciário, tá, para poder exercer a sua posse, tá, com um fundamento a propriedade. Não vão alegar que estavam na posse, que alguém violou o seu direito de posse. Tá? Então, nesse caso, para a gente, enquanto oficial de justiça, a providência vai ser a mesma. Alguém quer exercer o seu direito de posse, quer entrar na sua posse. E são duas as possibilidades de ações petitórias, tá? Pode ser que chegue em nossas mãos, tá, o mandado numa ação reivindicatória. Tá? O que seria a ação reivindicatória? Alguém exerceu por algum momento a posse da sua propriedade e aí deixou de exercê-lo, seja por situação contratual ou por qualquer outro motivo, e ele vem e busca o judiciário dizendo: juiz, ó, eu quero voltar a exercer o meu direito de posse, e lá no local tem alguém exercendo esse direito de forma clandestina, de forma irregular. E eu sou o proprietário, eu tenho um título de propriedade. Nesses casos aqui, o tratamento não é célere igual às demandas possessórias. Ele tramita pelo rito ordinário. Pode até que seja que, né, que o juiz defira uma liminar. Porém, nesses casos, além de demonstrar, né, a verossimilhança da alegação, de demonstrar o direito, ele vai ter que demonstrar, tá, o risco de dano ou perigo,
né, ao risco ao resultado útil do processo. Tá ok? Então, nesse caso, quando a gente tiver em mãos um mandado numa ação petitória, a gente tem que ter cuidado quando ter contato ali com as partes, tá? Que eles podem alegar, olha, essa pessoa nunca esteve aqui, tá? Essa pessoa não é a dona e tal. Então, nesse caso, você vai dizer, realmente, ele não está dizendo que esteve na posse, ou que esteve recente na posse, no caso da reivindicatória, provavelmente ele já deve ter exercido em algum momento. Ele está alegando aqui que ele é o proprietário, ele registrou esse imóvel, é registrado no nome dele, tá ok? E uma outra possibilidade são as ações de emissão de posse. Essas são bem recorrentes em conflitos entre particulares, né? Aquelas pessoas que adquirem imóveis, né, em leilão, né, dos bancos, aí, imóveis retomados de financiamento, tá? Ele registra um imóvel, tá? E vem, tá, geralmente na justiça estadual, e pede a emissão de posse. Quando você tiver em mãos o mandado de emissão de posse, o que você precisa ter em mente? Que a parte, tá, nunca esteve na posse. Ela adquiriu a propriedade e agora ela quer exercer o seu direito de posse, ok? Então, em resumo, tá? Nas ações petitórias, o objetivo da gente, enquanto oficial de justiça, é colocar o jurisdicionado na posse. Porém, a gente precisa entender o contexto de cada uma dessas ações, tá ok? Então, vamos lá. Dando um segmento lá nas ações possessórias, tá? O juiz pode liminarmente, né, inaudita altera a par, sem ouvir a outra parte, conceder a liminar, ou caso ele não se perceba que os requisitos ali não estão presentes, algum requisito, tá, não está presente, ele pode marcar uma audiência de justificação, para que a parte ali possa demonstrar, tá, o seu direito, tá? A violação a seu direito de posse, o exercício do seu direito de posse. Uma questão bem interessante nos conflitos possessórios é a questão da citação. A gente precisa dar bastante atenção na citação nos conflitos coletivos. Tá? Lá no artigo 554, parágrafo 1º, lá está previsto, tá, como deve acontecer essa citação. Essa citação ela deve acontecer numa diligência única, tá? Onde você vai citar todos os ocupantes que estejam naquele momento, que forem encontrados ali. Eu utilizo sempre de uma estratégia que é identificar ali as lideranças, tá? E eu faço isso eu vou compartilhar com vocês, que é uma experiência que a gente tem da capital, tá? Mas eu acredito que como hoje existe, né, um núcleo específico da Polícia Militar que ele trata desses conflitos agrários, eu acredito que existe uma uniformização de procedimento no âmbito da Polícia Militar. Aqui na capital, como é que funciona? A Polícia Militar, quando acontece essas situações, tá, de invasões, de ocupações coletivas, a Polícia Militar começa a fazer um acompanhamento, tá, um monitoramento. Então, geralmente, o batalhão da área tem informações sobre as lideranças, tá? A quantidade de pessoas que está envolvida ali naquele movimento. Então, eu, particularmente, quando vou fazer a citação, eu sempre procuro o batalhão da área. Geralmente, o comandante ele tem interesse na resolução daquele conflito, porque nessas ocupações, né, não querendo estigmatizar as pessoas, tal, mas sempre ali acontece de algumas pessoas se infiltrarem para a prática de crimes, como tráfico de drogas, tá, porte de arma. Então, ele sempre faz esse acompanhamento e sabe identificar, tá, como é que tá os ânimos ali naquele local. Então, às vezes, eu peço que ele me acompanhe ali naquele momento da diligência inicial, tá? Ele vai apenas para resguardar a minha integridade física e ao chegar lá no local, tá, ele já me aponta quem são as lideranças, eu já identifico, já chamo as lideranças e converso com eles que foi ajuizada ali uma ação, e se tem uma liminar ali, eu já aviso, tem uma liminar para desocupação, né, daquele espaço de forma voluntária e tal. E eu já aponto para eles, tá, que toda uma rede de órgãos vai ser acionada para que eles possam também intermediar a resolução daquele conflito. Então, é importante, tá, que naquele momento todos sejam devidamente identificados. Por quê? Se ao final do processo
tiver como solução ali do conflito a desapropriação do imóvel, vai facilitar sobremaneira a identificação deles no processo. Aquelas pessoas que tiverem devidamente identificadas, elas vão ter preferência ali na regularização, na hora da titulação ali, tá? Da desapropriação. Tudo bem? Como eu falei, identificação das lideranças. Geralmente, o que eu faço para ganhar tempo também, né? Eu passo uma lista ali, eu já levo um papel chamex em branco, para que as pessoas coloquem o seu nome, tá? O seu RG, e eu já levo inúmeras vias de mandado para ir distribuindo ali para cada uma delas que estejam presentes ali naquele momento. O Código de Processo Civil também determina, isso já é direcionado para o magistrado, e dê ampla publicidade, tá, na instauração dessa demanda. Se possível, utilize os meios de comunicação, jornais, televisão, rádio, para dar conhecimento, tá, ampla publicidade à instauração daquela demanda. Tá, ok? Então, agora a gente vai partir para os atos preparatórios da diligência. Tá? Geralmente, tá, em regra, é o correto, né? Quando sai o mandado, tá, um conflito possessório, geralmente ele vem acompanhado de um ofício requisitando a força policial. Tá? E a gente já vai e protocola isso, tá, no comando da Polícia Militar aqui em São Luís. E vocês no interior, né, vão protocolar isso no batalhão ou no destacamento, na companhia que existe, que possa, né, que deva existir na comarca de vocês. Tá? Para que esse mandado seja cumprido, é importante que a gente faça reunião prévia, né, com a Polícia Militar para fazer ali o planejamento da operação. Tá? É importante que haja esse alinhamento com a Polícia Militar, porque nesse dia, tá, vai ter que haver uma sintonia muito grande, tá, entre o oficial de justiça e toda a corporação que vai estar envolvida ali no cumprimento, tá, dessa demanda. Importante que a gente também, né, aqui em São Luís, a gente tem, tá, e é possível requisitar isso também ao setor de segurança do tribunal, a diretoria de segurança, o material os equipamentos de material de segurança, né, individual de segurança, que no caso o colete. Tá? É bem importante que a gente esteja nesse dia com o colete. Tá? Seguir os protocolos de segurança, geralmente a Polícia Militar vai dar algumas orientações, né, de como a gente precisa se posicionar, se comportar ali, se for necessário o uso da força, o emprego da força. Tá? Aqui em São Luís é utilizado o batalhão de choque. Então, quando o batalhão de choque ele entra em ação, a gente tem que saber onde é que a gente vai se posicionar. Geralmente eles vão fazer ali o uso da força, o uso progressivo da força, com utilização de gás, de lacrimogênio, com balas de borracha, né? Então eles vão fazer o avanço progressivo e a gente tem que saber ali onde a gente vai se posicionar. É importante, tá? Também que a gente conheça todos os órgãos, né, que vão estar envolvidos, todos os atores que vão estar envolvidos quando for instaurado esse conflito possessório, tá? No caso, tá, a gente precisa, às vezes, a gente é cobrado ali pela parte, né? Uma celeridade no cumprimento do mandado, porém, tá, o controle do tempo que vai ser cumprido, ele não fica inteiramente em nossas mãos, tá? Ele é compartilhado com alguns órgãos, tá? E tem alguns deles que têm um protagonismo, né, bem acentuado dentro desse processo. No Maranhão, a gente tem assim uma fartura de órgãos que tratam dessa demanda, né, dos conflitos possessórios. Só no âmbito do Tribunal de Justiça, a gente tem dois, tá? A gente tem uma comissão de conflitos fundiários, que foi criado pelo Gabinete da Presidência, pelo provimento 84/2022, tá? Pelo instrumento administrativo 84/2022. Foi criado por determinação lá do CNJ. A gente tem também o provimento 8/2019, do Núcleo de Regularização Fundiária Urbano e Rural, né, que foi criado pela Corregedoria Geral de Justiça, e o órgão mais importante hoje no âmbito estadual é a COECV, que é a Comissão de Prevenção de Conflitos no Campo, conflitos agrários, né, no campo e na cidade. Tá? Foi criado pela Lei 10.426 de 2015. Essa comissão
ela atua, né, na prevenção e redução de violência de conflitos agrários, tá? Só para a gente ter uma ideia. Quando esse órgão foi criado, tem esse gráfico aqui, tá? No ano de 2015, né, de 2011 até 2015, houve um acentuado número de conflitos agrários. E foi justamente no ápice, né, desses conflitos que foi criado a COECV. E, segundo dados, né, levantados pela COECV, atualizados até março de 2020, com a implementação da COECV, houve uma redução significativa, tá, desses conflitos. E quais são as atribuições da COECV? Né? A atribuição da COECV, como a gente já falou, que é a Comissão Estadual, né, de Prevenção à Violência no Campo e na Cidade, é avaliar as medidas necessárias que precisam ser adotadas, tá, em ações possessórias coletivas, nas ações reivindicatórias, como a gente falou lá nas ações petitórias, inclusive dialogando, né, eles vão fazer uma interlocução com o Poder Judiciário, com o Ministério Público, tá, com a Corregedoria Geral de Justiça do Maranhão. E no caso, tá, eles têm um papel preponderante, porque a Polícia Militar só vai atuar, tá, só vai dar o apoio necessário para o cumprimento do mandado quando eles recebem um aval da COECV. Tá? E nesse caso está lá previsto no inciso 4º, que é sugerir as medidas para assegurar, tá, no cumprimento das decisões judiciais, para que sejam respeitados os direitos humanos dos envolvidos, tá, em conflitos fundiários. E no caso, tá, eles fazem algumas recomendações quando do cumprimento, né, do mandado. Caso as autoridades, né, responsáveis pelo cumprimento não possam ali assegurar algumas das medidas referidas, né, indicadas pela COECV, eles têm que fundamentadamente justificar a impossibilidade. Tá? Agora, tem um detalhe. Tá? A COECV é um órgão, né, que é formado, né, é uma comissão, na verdade, né, que é formada por diversos membros de diversos órgãos. E eles se reúnem a cada 2 meses. E aí que reside a grande dificuldade, tá? Que a gente tem de dar um tratamento célere, de dar o tratamento que o legislador, tá, se preocupou lá no Código de Processo Civil, tá, em tentar intervir de forma célere nesse tipo de conflito. Eles só se reúnem a cada 2 meses. Tá? Extraordinariamente, eles podem se reunir, porém, eles precisam ser provocados por 1/3 dos seus membros. E qual é a estrutura da COECV? Tá? Quem compõe, quem tem assento lá na COECV? Tá? A COECV ela é presidida, né, pelo secretário de Direitos Humanos, pelo secretário de Segurança, o secretário de Estado de Segurança Pública, o secretário das Cidades, tá? O secretário de Estado da Agricultura e Pecuária, o presidente do ITERMA, o comandante da Polícia Militar, tá? Um membro da Defensoria Pública do Estado do Maranhão e um membro do Poder Judiciário. Tá? Detalhe, o Poder Judiciário, né, apesar da COECV ter sido, tá, implementado em 2015, ele só foi incluído em 2019, só foi ter assento em 2019. Tá? E a gente sabe hoje o quanto a COECV tem um protagonismo dentro desse cenário dos conflitos agrários. Tá? A COECV, como a gente já falou, a Polícia Militar só vai atuar com aval da COECV.